Pronto, pessoal, está gravando. Boa noite. A gente vai repetir aqui os anúncios que a gente fez no outro, que não estava ainda gravando. O material das aulas, tá? A gente tem o canal do programa, do PensaRN, Programa de Pensamento Computacional, e a gente vai disponibilizar os vídeos lá. Então, daqui a pouco eu vou estar passando, certo, o link do vídeo da segunda-feira e o que a gente vai ter de hoje também. E o material, os slides, a gente criou uma pasta no Drive e a gente também vai disponibilizar o link com vocês, certo? Então, vocês vão poder ter, a partir desses links, ter o acesso direto ao material que vai estar sendo utilizado, certo, aqui nas aulas. Então, Jadson e Francisco vão ministrar a aula de hoje. Então, tenha uma boa aula, que eu vou preparar esses links aqui, daqui a pouco eu passo para vocês. Jadson, Francisco. Então, gente, mais uma vez, né, boa noite a todos. Espero que esteja tudo bem com vocês. É o seguinte, nesse primeiro momento, né, que a gente está aqui do nosso curso, do nosso workshop, assim, para alguns vai ser infelizmente, mas a gente tem que passar por uma parte meio que teórica de verdade para a gente poder ir para a prática, né, porque não adianta a gente já começar a prática e não saber nem dar nome aos bois, né? Então, a gente vai passar por essa parte um pouco mais teórica, metódica, para a gente realmente poder começar a fazer o hands-on, né? Colocar a mão na massa. Então, assim, como todos acho que na aula passada a gente já comentou, né? Aqui a gente está falando sobre pensamento computacional, a gente viu que foi a Wing lá, que definiu em 2016, que se popularizou esse nome. E aí, 2006, na realidade, desculpa. E aí, pensamento computacional, ele vai tratar em cima de 4 pilares. Vou compartilhar aqui minha tela, procurar uma imagem aqui para a gente comentar sobre eles. Antes disso, vou abrir um Meet aqui, melhor para vocês, um Mentimeter. Quem que já utilizou o Mentimeter? Quem já utilizou? Mentimeter. Uma apresentação aqui bem rapidinha. Olha aí. Ferramentazinha bem legal, para a gente ter uma ideia aqui do que vocês acham, se já trabalharam com PC ou não, tá? Deixa eu pegar aqui o link. Só um minutinho. Vocês vão conhecer agora, já vão poder utilizar, inclusive, na aula de vocês. Eu gosto de verdade. Gente, é o seguinte, vocês vão entrar nesse link aí, ó, que eu coloquei no chat e vão votar, tá? A nossa primeira pergunta é: você trabalha ou já trabalhou com pensamento computacional? Aí vocês marcam aí, sim ou não. Olha aí, o pessoal já começou a votar. Vocês Temos que ter podem... 35 respostas, viu? Tá meio a meio. Caramba, tá acirrado, tá? Tá acirrado aí. 50%, mais um pouquinho. Legal, então a gente teve aqui, ó, a maioria já trabalhou de alguma forma, né, com pensamento computacional, 15, não tão maioria assim, quase meio a meio, e uma parte também não. E agora vocês vão responder aí o que você acha que é pensamento computacional, tá? Para quem já trabalhou, tenta definir assim em poucas palavras ou em uma palavra o que é pensamento computacional. E para quem nunca, assim, nunca trabalhou, enfim, também coloca aí o que acha. Jadson.
Eu não tô te ouvindo. Fala, vocês ouviram já isso aí, Capão? Estão me ouvindo? Aqui meu microfone tá mexendo a ondinha. Resolução de problemas, lógica, pensamento estruturado, raciocínio. E aí? Vocês podem colocar mais de uma vez, inclusive. Mas resolução de problemas está ganhando aí. O que mais? Algoritmo, massa. Então é isso, o pensamento computacional, né, aqui eu acho que também a gente teve uma boa introdução na aula passada, vai trabalhar com essa ideia de resolução de problemas e em cima de 4 pilares, né, que são esses aqui. Vou só botar uma imagem aqui para ficar mais ilustrativo para a gente comentar. Obrigado aí pela participação de todos. Depois eu compartilho com vocês lá essa imagem que está se formando aqui da nuvem de palavras, né? Então, esses aqui são os 4 pilares do pensamento computacional, tá? Os principais. Então, o primeiro dele é a decomposição de problemas aqui, que eu vou comentar com vocês, certo? Então, o que é a decomposição de problemas? A decomposição de problemas é quando a gente tem aquele problemão, né? A gente tem um problemão e a gente divide ele em pequenos problemas para serem resolvidos, tá? Imaginem o seguinte, eu sempre dou esse exemplo com meus alunos, depois que eu tive esse insight, eu sempre uso ele. Imagina que você tem que você tem que organizar a sua casa inteira, tá? Você não vai conseguir organizar a sua casa inteira de uma vez só. Você vai dividir a arrumação dessa casa por cômodos, não é isso? Então, você vai, sei lá, começar pelo seu quarto, depois vai para o outro quarto, depois vai para a cozinha, certo? E essa é a decomposição de problemas. Quando a gente tem um problema grande, divide ele em pequenos problemas para resolver esse problemão. A gente faz muito isso, né, quando a gente vai usar na computação. Por exemplo, quando vocês veem um aplicativo, né, tem várias funções dentro daquele aplicativo. Sei lá, um Instagram da vida. Tem a função de você postar foto, tem a função de você tirar foto no history, tem a função de filtro. Numa empresa, né, de computação, se divide esses pequenos problemas, né? Então, ó, você vai cuidar do filtro do Instagram, você vai cuidar aqui dos stories, você vai cuidar do feed. Quando a gente junta tudo, a gente tem uma rede social, a rede social completa. Então, essa é a ideia, né? Então, sim, vocês tanto podem trabalhar, dividir um problemão entre a turma, né, em sala de aula, você tem um problema maior e divide ele em pequenas partes para aquela turma resolver, como o aluno tem essa habilidade para conseguir resolver um problema individual dele, né, um problema seja de uma tarefa que passou, ou seja, na vida, né, porque a ideia é que a gente pega esses conceitos e tenta enxergar essa coisa que eu falei, né, que aqui no Nordeste a gente diz assim, a gente diz muito isso, de dar nome aos bois. Então, quando isso fica claro na nossa mente, qualquer coisa, na realidade, quando essa coisa fica clara, a gente consegue realmente efetuar aquela tarefa melhor, sabe? E aí a gente vai para o reconhecimento de padrões, tá? Então, assim, a gente vou voltar aqui para a arrumação da casa. O reconhecimento de padrões vai ser essa percepção de um padrão, sei lá, seja os quartos, né? Então, geralmente, estou percebendo aqui que todo quarto tem uma cama, geralmente quarto tem um guarda-roupa. Então, isso são padrões que a gente também utiliza para resolver problemas. Por exemplo, às vezes a gente escuta alguém que passou por alguma coisa parecida na nossa vida. Isso acontece muito com literatura. Por isso que literatura é muito importante, né, para a nossa vida. A gente lê, vê a história daquele personagem,
A gente reconhece um padrão que aconteceu naquele problema, na vida de um personagem ou na vida real, com alguém próximo da gente, e isso expande nosso imaginário de perceber, aconteceu aquilo com aquela pessoa, não é exatamente o meu problema, mas eu consigo ter nuances e aplicar no meu problema, né? Então, na programação também acontece isso, né? Como eu estou dando aqui exemplo, né? A gente faz isso na vida real, faz isso justo na programação ou na computação de uma forma mais estruturada. Então, às vezes eu tenho um problema resolvido na computação, sei lá, voltando aqui para a rede social, o Instagram tem stories e o Facebook tem stories, né? Os dois. Então, nesse reconhecimento que a gente fez, então, eu posso pegar esse problema aqui que eu tenho que implementar stories agora, sei lá, no WhatsApp, só que eu já tenho ele pronto aqui, o que é que vai mudar? O que é que eu tenho que alterar, né, para conseguir implementar isso aqui, sei lá, no meu WhatsApp, esses stories. Então, o reconhecimento de padrões é justamente isso, né? A gente perceber padrões. Ou a gente também pode ir para uma coisa mais simples, né? Eu percebi aqui no Meet que todo mundo tem formato de círculo, né? Os ícones. Então, isso é um padrão também, certo? E aí, a gente vai para a abstração, né? Que a abstração a gente também utiliza sempre na vida real. Como a abstração vai ser na nossa vida real? E quando a gente passa algum trabalho para algum aluno, essa habilidade, esse pilar. Na nossa vida, às vezes, a gente tem que abstrair certas coisas e focar naquele problema principal, né, para resolver aquilo. E na computação, deixa eu pensar aqui em um exemplo. Na computação, a gente abstrai muita coisa, né? A gente fala que enquanto a linguagem menos abstrata, significa que ela é uma linguagem mais difícil, né? Mais perto ali do computador. Enquanto mais abstrata, mais fácil ela é de programar, porque você está focando só nos elementos principais, né? Então, essa é uma habilidade também da gente saber prestar atenção nos pontos, né? Nos pontos principais do que a gente está executando e abstrair algumas coisas. Por exemplo, se a gente fosse fazer aqui um comando, sei lá, eu fazer um telefonema, né? Aí o algoritmo vai ser assim, vou pegar meu telefone, vou desbloquear, vou digitar o número do telefone, vou apertar no botão de ligar, para fazer essa ligação. Mas aqui eu abstraio muitas coisas, eu estou focando no principal. Se eu não abstrair, vou diminuir um pouco a abstração. Levante a mão, direcione sua mão ao seu celular, abaixe ela, faça um movimento de pinça. Estão entendendo como eu estou detalhando muito mais? Existe um detalhamento que às vezes ele é necessário e às vezes não. Então, esse pilar é importante, né? E aí, a gente vai para o algoritmo, que é justamente esse passo que eu estava falando aqui para vocês, da gente pegar, por exemplo, fazer um algoritmo para pegar o celular. O professor Charles também, eu acho que na aula passada, ele comentou sobre, sei lá, levantar uma porta, você se levantar para ir para a porta, né? Você vai fazer um certo algoritmo, né, que eles chamam até que é um pensamento humano, que realmente é a gente estruturar essa forma de fazer, né, de estruturar esse pensamento para executar uma ação, certo? Isso. Já... Oi, pode falar. Posso fazer uma pergunta ou não? Você vai falar primeiro e depois a gente faz. Não, pode perguntar. Então, em relação à abstração, que você já passou, né? Já está no algoritmo. Não é importante, ou não faz parte da abstração, você, a partir desse isolamento dos detalhes, você criar uma regra geral. Por exemplo, você quer fazer um quadrado, aí você sabe que você tem que fazer 4 linhas, e cada vez que você faz uma linha, você gira 90 graus. Então, é linha 90 graus, linha 90 graus, tá. Aí você percebe que você pode fazer isso 4 vezes. Ou seja, você reconheceu um padrão, faz uma regra geral, e essa regra geral seria parte da abstração. Quer dizer, não é só isolar, é também fazer uma regra geral. Isso que eu falei está certo ou não? Faz parte, né? Carlos, Faz parte dessa abstração. Oi, Francisco.
Jadson, só um comentário, pessoal. Francisco, vou abrir aqui minha câmera, tá deixado fechada. A gente está falando cada conceito aqui isoladamente, mas nós temos que entender que esses conceitos eles acontecem muito juntos, tá? Dificilmente você vai dizer que é só decomposição, só abstração, né? Eu ia chegar nisso, E aí... Se você me permite só fazer um parêntese, Jadson. Sim. Assim, a ideia, assim, o que o Carlos falou é bem relevante, porque, assim, a gente pode também levar em conta, imagine que você fez um quadrado, então você teve o padrão do quadrado, mas aí você tem uma experiência. Em um outro momento, você vai, por exemplo, construir um quarto, uma parede de uma casa. E aí você vai fazer um quadrado também, ou um retângulo com essas paredes. Então, quer dizer, a ideia, o modelo que está por trás, é exatamente o mesmo. Só que você vai se abstrair de especificidades de uma determinada coisa que você estava fazendo, que era experiência anterior, e que você pode reutilizar exatamente aquele mesmo modelo. Então, isso e poderia fazer, sei lá, vou construir agora um muro de uma casa ali na rua. Ou então vou fazer uma piscina. Todos eles usam exatamente mais ou menos o mesmo modelo. Só que você está usando contextos que são diferentes, e aí você vai eliminar as especificidades para que você possa usar as ideias que são básicas, que são genéricas. E aí entra realmente o modelo, a proposta do pilar de abstração. E isso, em todas as atividades que a gente faz na nossa vida, existe essa mesma coisa, porque você tem modelos que podem ser utilizados em contextos completamente diferentes e que a gente não está enxergando, mas que a partir do momento que a gente tem essas experiências anteriores e que a gente tem uma mente que consegue raciocinar bem, a gente consegue transpor esse conhecimento de experiências anteriores que não tem nada a ver para outras experiências que vão, e aí você começa a fazer o link das coisas. E aí, por exemplo, como na segunda-feira, quando eu falei do contexto da interdisciplinaridade, isso é fantástico, porque você começa a enxergar realmente padrões, essas coisas todas que são utilizadas em diversas áreas, mas que são utilizadas em contextos bem diferentes, e que a gente não enxerga porque a gente só está olhando para uma área específica. Mas quando a gente vai ver que muita coisa das outras áreas podem ser transpostas de uma área para outra, e fica fantástico quando você começa a enxergar essas coisas assim. Então, aí a abstração ela entra realmente com toda a sua força. Ô, Charles, é exatamente isso que eu quis dizer. Quer dizer, você descobriu um padrão, e aí você replica essa coisa em outros contextos. A minha dúvida era exatamente se isso entra no pilar abstração. Entra, porque é justamente aquilo que também Francisco comentou, né? No fim, a gente não consegue separar completamente as coisas, né? Esses pilares, eles andam juntos. Então, você vê um pouco de cada. Eu estou tentando dar exemplos a vocês que fiquem mais claro você visualizar apenas esse pilar, né? Mas é isso aí. A gente realmente utiliza esses 4 pilares. Eu acho que Fernanda. Não, eu queria saber se, por exemplo, um exemplo que eu costumo dar para abstração estaria certo. Por exemplo, se a gente pegar a língua portuguesa, interpretação de texto, eu pego um texto, eu quero que o meu aluno tire a ideia central do texto. Na verdade, ele não vai ter que abstrair tudo aquilo que não é necessário e utilizar essa... Ah, tá. Era isso que eu queria saber. Você estava dentro do esquema da abstração. É isso aí. Valeu. Também gostei. Gostei desse. Então, é justamente isso, né? Eu posso dar um exemplo, Jadson? Também. Aquele joguinho imagem e ação. Tá? Quando você faz lá a imagem, né, e você vai brincar lá, para o coleguinha ter que adivinhar, né, seja por desenho, seja por mímica, mas vamos considerar que seja por desenho, ele não precisa fazer o desenho inteiro. Você tenta adivinhar baseado naquilo. E eu não sei se vocês conhecem, mas tem um jogo... Você já percebe um padrão, que está tendo um padrão ali, você já está... Então, é isso, realmente. Tem um joguinho chamado Gartic. Não sei se vocês conhecem, mas os adolescentes, se vocês perguntarem para as crianças de modo geral, eles usam muito o Gartic. É um jogo digital que é parecido com a imagem e ação que a gente brinca no papel. Então, os alunos fazem bastante abstração nesse jogo do Gartic. Tá? É bem legal. E aí a gente vai para o nosso último pilar, que para mim, assim, na minha visão, é o que eu acho que mais linka todos os outros. Porque o algoritmo já é você executar esse passo a passo, né?
a gente conseguir organizar uma ideia, estruturar uma ideia, né, e executar. E aí, quando você cria esse fluxograma, esse algoritmo, a gente começa a usar, a gente já junta todos nele, né? A gente vai ter que ter um reconhecimento de padrão, para ver o que é que está acontecendo ali. A gente vai ter que, a linguagem, geralmente, ela abstrai muitas coisas, e você vai ter que abstrair também algumas coisas, né? Você também vai decompor o problema, você não vai resolver todo de uma vez, né? Então, você vai começando alguns blocos, ou algumas linhas aqui, enfim. Então, esses são os 4 pilares, né, do pensamento computacional. Eu espero que esteja bem claro ele para vocês. Se para quem já trabalha, que eu vi que muita gente já trabalha, assim, ajudou também a aumentar o imaginário nesse quesito, espero que sim. E quem, assim, não tinha ainda, nunca ouvido falar, espero que tenha ficado claro todos esses 4 pilares. Jadson, o Paulo pediu para você falar um pouco sobre a decomposição novamente. Tá. O exemplo que eu dei da decomposição de problemas por exemplo, quando a gente tem uma casa, vou repetir ela aqui para mais com calma. A gente tem que arrumar a casa inteira, né? A gente tem que arrumar uma casa inteira. Uma casa, ela tem banheiros, ela tem quartos, né? Aqui eu estou vendo um padrão, né? Geralmente as casas são assim. Tem quartos, tem banheiros, tem cozinha, né? E eu preciso organizar a casa inteira está bagunçada. Então, o que eu faço? Vou começar pelos quartos, né? Então, eu dividi o problema. O meu problema era organizar a casa inteira. Então, agora eu estou organizando aqui só o meu quarto, tá? Depois eu fui pro banheiro, depois eu fui para a cozinha, e quando a gente resolveu esses pequenos problemas, a gente tem um problemão resolvido, que era arrumar a casa inteira. Entendeu? Eu posso tentar dar outro exemplo. A Sandra complementou aí, ó, dando um exemplo da lavanderia. Perfeito também. Então, na lavanderia, né, a gente seleciona. Precisa separar as roupas brancas das roupas pretas, né? Coloridas. Você me permite dar um exemplo aqui, compartilhar minha tela sobre reconhecimento de padrões? Vai lá. É jogo rápido. Paulo aí no chat, exatamente, Paulo. Galera, eu gosto muito dessa plataforma do Google Trends, que eu coloquei aí no chat para vocês, e eu a considero muito interessante para explicar a parte de reconhecimento de padrões, tá? E isso é muito interessante quando você trabalha com qualquer tema, né, com seus alunos. Então, o Google Trends é uma plataforma do Google, que ele pega todas as palavras que são digitadas lá, e ele vai ver a quantidade de pesquisas que tem sobre aquele termo, tá? Então, eu vou colocar aqui, eu posso escolher o país que eu quero ver sobre isso, e eu vou botar aqui sobre chocolate. Aí depois vocês vão escolher um tema aí. E chocolate, quando eu coloco aqui, é só esperar ele carregar. Vocês estão vendo minha tela, né? Eu esqueci de perguntar. Vamos ver. Sim, beleza. Então, eu posso comparar, tá, esses padrões, e eu posso botar aqui um período. Então, no Brasil, eu vou botar nos últimos 5 anos. E vamos ver se a gente consegue ver um padrão em qual período o termo chocolate aparece com mais frequência. Se vocês observarem os gráficos, né, a gente não precisa nem detalhar muito, mas os gráficos, eles têm intervalos semelhantes. Pelo menos só de olhar assim de longe, tá? E se a gente for mais para perto, se você pegar isso e fizer com os alunos, vocês vão observar, ó, que em dezembro de 2015 e em março de 2016, pesquisou-se muito sobre chocolate. Eu vou ver aqui no outro ano, ó, em dezembro de 2016 também, em abril de 2017, eu vou ser um pouco mais rápido aqui, dezembro de 2017, e março, finalzinho de março de 2018, dezembro de novo, ó, dezembro de novo aqui, o pico, abril novamente, dezembro de novo e abril novamente. Para vocês, isso é um padrão? A Páscoa, né? Fernanda colocou aí da Páscoa. E em dezembro é o quê? Natal, né? Exato, né? Então, assim, Francisco, e daí que dá Natal. exemplo de chocolate, tem tanta coisa melhor para pesquisar. Eu quero abrir uma franquia, tá? De chocolates. Qual o melhor período para abrir essa franquia?
Então, se você reconhece padrões, isso impacta nos negócios, impacta na educação, impacta em qualquer área, tá? Então, eu gostei dessa plataforma, que já é esse exemplo, eu acho ela muito útil para vocês usarem com os alunos, tá? Eu uso com os meus, eles querem pesquisar qualquer coisa, e normalmente tem padrões. Eu não vou dizer para tudo, mas para boa parte das coisas existe um padrão. Tá? Tranquilo? Alguma pergunta, alguma dúvida? Então, beleza, Jatos, toca aí. Espero realmente que tenha ficado claro, né, essa parte aí desses 4 pilares que a gente vai ver prática mais à frente, né, a gente vai colocar eles, botar a mão na massa por hands-on mais lá na frente. E eu gosto de falar também, sempre destacar, que o pensamento computacional, ele já é trabalhado, talvez não diretamente com esse termo, né, computational thinking, em outros lugares do mundo, certo? Em alguns lugares são lei, é obrigatório, está na grade curricular. Só estou me recordando agora dos Estados Unidos, alguns países da Europa também, né? Então, assim, dos Estados Unidos, acho que é desde 2016, não lembro, enfim, 2005, enfim, não lembro desses dados, mas depois eu posso trazer para vocês lá no grupo. Então, Austrália, Canadá, muitos países da Europa, né, da União Europeia, já trazem a computação, já trazem esses conceitos para dentro da sala de aula, e alguns como lei, né, obrigatórios se tratar sobre isso. Porque hoje, né, como a gente comentou também na aula passada, o CSTA, isso, Francisco, tem o K19, eu acho, né, da Inglaterra, acho que é esse nome. E assim, como a gente comentou também na aula passada, o professor Charles comentou, a gente está rodeado, né, dessas coisas hoje em dia, a gente não estaria tendo essa aula se não fosse a computação. E o que eu quero... Agora me faltou a palavra. Meu Deus. Me ajuda falar? aí, Francisco. Estou comentando O que você queria falar? Hã? O que é que você gostaria de falar agora? Estava comentando aqui sobre o currículo. E, assim, é importante também falar sobre isso, porque às vezes a gente tem uma ideia de que estudar, mas você vai estudar computação, eu tenho que ser um programador, vou estudar pensamento computacional para ser um programador, para ser sei lá, um diretor de TI. Não, não é isso. A gente não estuda história para ser um historiador, né, a gente não estuda matemática para ser um matemático. A gente não estuda, sei lá, português para ser um escritor, né? Então, são coisas, elementos que se acredita que isso é importante, está no currículo de uma escola, porque é o nosso mundo, né, para a gente entender melhor como isso funciona. Assim, pelo menos eu tenho isso muito em mim, desde criança, eu sou muito intrigado quando eu vejo alguma coisa e eu não entendo aquilo. Eu tenho que saber, pelo menos como é que aquilo está organizado, né? É óbvio que eu não vou estudar a fundo. É tanto que minha mãe brigava muito comigo, que eu quebrava todos os meus brinquedos. Aqueles que piscavam e andavam eram os que eu mais quebrava. Então, assim, abria eles, queria saber como é que estava o motor, porque eu tenho essa curiosidade, e acredito que é muito de todo mundo, né? A gente entender as coisas. Assim, a gente não pode estar sempre passivo de tudo, né? A gente não vai ser um programador, não vai ser um cientista de dados, mas você sabe ali, um dia vai bater, uma hora vai chegar, esse conhecimento vai ser necessário. Assim, talvez já tenha sido, né? E tenha passado. E mais ainda para as nossas crianças, né? E já nasceram imersos nesse mundo. E a gente vai para os currículos, né? Aqui falando, a gente já citou alguns currículos estrangeiros, e a gente tem um nosso, né? Um nosso aqui no Brasil, que Francisco vai poder falar mais um pouquinho dele aí, vou passar a bola para ele, que é o currículo do CIEB, que também foi comentado, eu acho bem, a gente comentou por cima, assim, a gente vai dar uma olhada mais na frente. Ele é um currículo referência, tá? Não é obrigado, assim, se uma escola quer implementar pensamento computacional, vai ter que usar esse currículo. Não. É um currículo referência que... Pode falar, Cíntia. Boa noite. Boa noite. Eu tenho uma dúvida
muito pouco que eu conheço, né, sobre pensamento computacional, e quando vocês falam da primeira aula mesmo sobre também se pode aplicar o pensamento computacional, por exemplo, em atividades que vocês falaram, acho que desplugadas, né? Não necessariamente com o computador. A minha questão é qual a diferença, por que deu esse nome de pensamento computacional, né? Que é um termo, eu não sei se eu posso dizer que é novo, mas qual a diferença dele para, por exemplo, questões da matemática ou porque para mim, quando eu comecei a estudar, para mim estava muito relacionado com as tecnologias, com a resolução de problemas por meio da tecnologia. Acho que por isso que a gente vincula muito isso, né, à programação ou algum tipo de aprender, né, de utilizar esse conceito no nosso currículo, mais por meio das tecnologias. Eu tenho muita dúvida em entender a diferença disso de outras coisas que a gente já usa, por exemplo, lógica e resolução de problemas. Cíntia, eu gosto dessa pergunta, e certa vez eu conversando com um cara que é da filosofia, ele falou o seguinte: cada época dá um nome de acordo com o seu momento. Tá? Para cada época você dá um nome para alguma coisa. Então, eu gosto muito daquele termo, o novo já nasce velho. Tá? Então, o pensamento computacional foi um termo que a UENG trouxe em 2006, onde nós estamos vivendo uma época de recursos digitais, né, recursos computacionais que são muito explorados. Tá? Então, para a nossa geração, talvez esse termo tenha nos favorecido. Mesmo, como o professor Charles mesmo citou, existem vários pesquisadores que são contra esse termo, justamente pelo que você acabou de citar. Tem pensamento matemático, existe a lógica. Então, por que se prender ao termo computacional? Né? Então, gera esse impacto mesmo. Tá? Essa é a minha percepção. O professor Charles, Jadson, se vocês quiserem complementar aí. Eu acho que... Vai lá, Jadson. Vai lá, professor. Eu acho que, assim, como o Francisco disse, tem termos que são utilizados de acordo com o momento, e realmente a ideia computacional, ele vem pelo fato de que já existe esse modelo, certo? De como passar um conhecimento, uma determinada estratégia, alguma coisa, um conceito que é utilizado pelo ser humano e que a gente vai tornar isso automatizado. Então, para passar para o computador, a gente vai colocar através de um algoritmo, que é um conjunto de passos que o computador vai ter que executar exatamente daquela forma como a gente gostaria de fazer. Se a gente fizer algo com uma lógica errada, o computador vai fazer errado, porque ele vai fazer aquilo que a gente está pedindo para ele fazer. Então, a gente tem que pensar bem, organizar isso muito bem, fazer certos testes antes mesmo de implementar isso no computador, para entender se esse algoritmo vai funcionar corretamente. Mas isso é um trabalho humano. E aí, depois que a gente valida isso, a gente coloca no computador para que ele possa fazer muito mais rapidamente, tá? De uma forma muito mais eficaz, pelo fato de que ele não vai se cansar e ele vai executar os processos todos de uma forma muito mais rápida. Mas, assim, a ideia do raciocínio humano, ela é trabalhada em várias áreas. A filosofia é uma base de todo esse processo de raciocínio humano, e aí você entra com a matemática, que vem com a lógica, e aí você tem a lógica que é usada de diversas formas, você tem a lógica abdutiva, a indutiva e a dedutiva, que você usa o método científico, a lógica dedutiva, que é o método matemático, a lógica indutiva, que é o método científico, a lógica abdutiva, que é o método de investigação. Então, você tem várias formas de raciocínio humano, e aí tem a neurociência para explicar essas coisas todas. Então, quer dizer, são muitos conceitos que têm uma relação muito forte com várias áreas, tá? Para que possa entender esse processo de raciocínio humano. Então, a computação, ela vem com esse novo termo, que, no final das contas, é um termo utilizado já pelas diversas outras áreas. Tem, por exemplo, os matemáticos, ele pode dizer, mas por que não é pensamento matemático? Tem muitos matemáticos que criticam isso. Tá? Então, a ideia do pensamento computacional entra como algo mais moderno, é só a nível de inovação, porque é algo que está permeando todas as áreas como um todo, e quando a gente usa esse termo, para muita gente, principalmente para a geração atual, é algo que é chamativo. No entanto, para a geração dos imigrantes digitais, como a gente falou na segunda-feira, que acontece para
uma grande massa de professores, por exemplo, nas escolas, é algo amedrontador. Tá? Você já amedronta, você tem computacional, aí a pessoa vem, como a própria Cíntia chegou agora, quando a gente pensa isso, a gente está pensando num programa com aqueles códigos todos que a gente não entende nada. Não, mas a ideia é sair desse modelo de código. Você tem duas, por exemplo, no curso de computação, mesmo propriamente dito, na graduação, você tem 2 pilares importantes. Um é como a pessoa raciocina bem para que ela possa desenvolver um modelo, certo, de solução que vai ser colocado depois no computador. E aí, para colocar no computador, aí você tem uma linguagem para isso. E essa linguagem pode ter vários níveis de abstração. Por exemplo, a gente tem uma linguagem que a gente chama de linguagem de baixo nível. A linguagem de baixo nível é aquela que tem um código que é muito próximo ao da máquina, que a máquina só trabalha com números binários, é 0 ou 1. Se você ligar, por exemplo, a gente está com a luz acesa. Se a gente acender a luz, está com 1, está passando corrente elétrica. Se desligar a tomada, é 0, não está passando corrente elétrica. O computador só trabalha com isso, ou é com 1 ou com 0. E quando a gente junta os números binários todos, aí vai formando tudo que vai estar relacionado à memória, tudo que está relacionado ao processo de execução das tarefas. Então, essa base toda, para que a gente possa colocar no computador, a gente tem que colocar através de uma linguagem. A linguagem do computador é 0 e 1. Só que imagine você programar um código para um computador e tudo que você quer fazer em 0 e 1. Completamente impossível. Então, ao longo do tempo, foi criado linguagens com vários níveis de abstração. Então, por exemplo, os alunos, quando eles começam a trabalhar o pensamento computacional com programas visuais, como, por exemplo, Scratch, a hora do código que vocês vão utilizar, são ferramentas que se abstrai totalmente dessa linguagem para o computador. É algo muito mais próximo da linguagem natural, que é a linguagem humana, e que faz com que as pessoas entendam muito mais facilmente. Então, nos cursos de computação, sim, a gente trabalha vários níveis de abstração diferentes para as linguagens de programação, e aí o programador ele escolhe qual é o nível que ele vai utilizar para programar. Tá? E aí, dependendo de qual é o tipo de programa que você vai utilizar, você vai desenvolver, você pode usar linguagens com vários níveis, que vai desde linguagem de baixo nível mesmo, aquela que trabalha com linguagem de máquina, muito próxima ao hardware e à máquina, e as linguagens de alto nível, que são muito próximas à linguagem natural, à linguagem do ser humano. Só que quanto mais abstração você coloca na linguagem, mais você torna a linguagem dúbia, você faz com que você possa ter interpretações diferentes, como a própria linguagem. O português, por exemplo, a gente pode falar uma coisa, uma pessoa entender de uma forma, interpreta de uma maneira, outra pessoa entende de outra maneira. A forma como você escreve português pode fazer com que as pessoas interpretem de forma diferenciada. Então, o nível da linguagem pode fazer isso tudo. Mas, assim, para trabalhar o pensamento computacional propriamente dito, a gente pode deixar essa parte de programação toda de lado e trabalhar o raciocínio humano. Isso é que é o foco principal, certo? Que a gente precisa levar para o ensino básico para que as pessoas trabalhem o processo de tomada de decisões. Isso que é a resolução de problemas como um todo. Tá? E a linguagem de programação que vai ser colocada no computador, a gente pode deixar um pouco mais de lado, trabalhar com linguagens visuais, que são muito mais próximas daquilo que o ser humano ele entende de forma mais abrangente. Ô, Charles, posso fazer uma pequena observação? Sim. Eu acho que num primeiro momento é interessante, de fato, a gente trabalhar com linguagem baseada em bloco, por exemplo, como Scratch, Broccoli, etc. Mas eu queria saber a sua opinião, se num segundo, terceiro, quarto momentos, por exemplo, mesmo na educação básica, por exemplo, no ensino médio, não seria interessante a gente também começar a introduzir um pouco de linguagem de programação com código, por exemplo, Python, que é uma linguagem considerada mais simples e de mais alto nível em relação às binárias e tal. Não seria interessante desenvolver o pensamento computacional também com código, num segundo, terceiro, quarto momentos, no ensino médio, por exemplo? O que você acha disso? Eu posso comentar, Charles? Com certeza. Agora, eu e Francisco, a gente está passando por esse problema agora. Não é um problema, na realidade. Não é um problema. Mas imagina só. Até para um aluno que entra já diretamente lá no BTI, ou em engenharia da computação, não sei se tecnologia... Diz o que é BTI. Bacharelado em tecnologia da informação, né? Quando ele já num curso desse, que vai ser assim, ele vai fazer isso, ele espera-se que ele vai fazer isso pro resto da vida, muitos não têm nenhuma base de uma linguagem de blocos, nem desse raciocínio lógico. Agora, imagina você chegar... Tá falando sério? É sério? Seríssimo. Mas é uma especialização. Mais natural do que a luz do dia. A grande maioria não tem conhecimento nenhum. A grande maioria que ingressa no ensino superior não tem conhecimento nenhum. Mas mesmo ingressando numa área dessa?
Exatamente. Sim. É isso que eu acho estranho. Se você vai eu, por exemplo, fiz farmácia e bioquímica. Eu gostava muito de biologia, química e tal. Eu tinha noções de medicamentos, eu lia muito sobre isso e tal. Espero que quando você vai para uma área, você tenha uma certa cultura nessa área. Professor, qual a estatística aí do Brasil dos alunos que chegam no nível superior, o percentual que chega com o básico de matemática e português? Não, sim, de maneira geral, sim, mas estou falando, quem escolhe uma área específica, eu acho que deveria ter uma queda, entre aspas, para essa área. Ler sobre isso, informar sobre isso. Mas eu não coloco nem tanto o processo, né, o negócio é muito maior do que a gente imagina, então são muitas variáveis que a gente vai chegar nesse aluno que não tem essa noção básica. Então, meu pensamento é o seguinte, eu e Francisco, né, somos professores de pensamento computacional, a gente não dá realmente para você chegar, primeiro ano, pode ser o pessoal lá do ensino médio, do nono ano, e dizer, ei, galera, olha aqui, ó, printf, parêntese, 2 aspas, hello world, tá entendendo? A gente tem que começar. Então, essa base que a gente faz, que é em pensamento computacional, essa ludicidade, a gente utilizar blocos, se ela já estivesse acontecendo desde, sei lá, do 6º ano, ensino fundamental 2, que é o que vai acontecer, talvez, se a gente continuar, né, no próximo ano, se já estivesse acontecendo, seria muito mais fácil a gente introduzir. Por exemplo, hoje meus alunos do 7º ano, no próximo ano, no 8º ano, eles já pegaram essa base inteira, com certeza eu vou conseguir colocar para eles já elementos, né, de uma linguagem escrita. Não, mas a minha pergunta foi exatamente essa. Se depois de uma base com codificação em blocos, com Scratch, com Broccoli, até antes disso, Toxicode, qualquer coisa que vocês colocarem, inclusive, depois dessa base, avançar para código. Depois de quanto tempo? Vocês acham isso interessante? Mais do que vocês acham isso importante para a formação das pessoas? Eu poderia fazer uma colocação também. Apesar de ele estar colocando essa questão da importância de conhecer essa linguagem, a gente não pode esquecer que está tudo mudando muito rápido. Então, de repente, até que ponto vale a pena a gente pegar um menino de Fundamental 2, no ensino médio, ensinar uma linguagem que ninguém tem certeza se daqui a 4 anos vai estar sendo usada e com tantas bibliotecas abertas que ele encontra um código também. Então, eu acho que estimular esse pensamento, fazer ele ter esse raciocínio, é muito mais importante hoje do que uma linguagem específica. Correto, até porque a gente não sabe qual é o caminho, mas aí é uma opinião. Não, mas o que eu digo é começar em alguma linguagem. Hoje é Python, amanhã pode ser outra coisa. Mas eu vou abrir aqui para o Denis, eu vou fazer uma pergunta. Para você, o que é um pouco depois? É 1 ano? São 2 anos? São 3 anos? Para eu sair do bloco e ir para o textual? Não, eu acho que seria interessante, por exemplo, num 8º ou 9º ano, a gente introduzir coisas como o Broccoli, como o Scratch, etc. E até atividades desplugadas, pensamento computacional. É a minha visão, né? 8º, 9º ano, por exemplo. E aí, no primeiro ano de ensino médio, reforçar isso tal, e começar de leve com o código. Porque, por exemplo, como o Jadson colocou, o print, abre aspas. Porque o problema é o seguinte, eu acho que a dificuldade das pessoas está em passar simplesmente da lógica para a sintaxe. A sintaxe é um problema. Porque você colocar toda hora, fica função, que é condicional, colocar chave, colocar, que até não tem no Python chave, por exemplo, a indentação. Isso é um problema, eu sei que é um problema, porque é a lógica da linguagem. Mas estou dizendo, eu acho que seria interessante até para desenvolver o pensamento computacional. Esse é o meu ponto. Assim, é massa a gente colocar. Eu pretendo um dia conseguir fazer isso com meus alunos, né? A gente dá até para trabalhar nas coisas mais avançadas. Mas, olha, é importante você perceber e saber que esse não é o intuito da disciplina ou do pensamento computacional em si. Sim, tá? sim. A gente trabalhar esses pilares que a gente comentou, seja de uma forma mais lúdica ou não, né? É que é importante. E aí, a única vantagem que eu vejo, né, da gente utilizar realmente, chegar mais avançado e utilizar uma linguagem de programação usual, né, do dia a dia que um programador usa. Porque eles vão começar a conseguir resolver problemas reais de verdade, né? Mas isso já tem que ter uma maturidade muito grande, né? Eles têm que criar essa maturidade
ao longo desse tempo que eles vão tendo, seja na escola, ou seja, trabalhando com vocês de forma interdisciplinar na sala de aula, né? Isso. Galera, vamos abrir por dentro. Sim. Desculpa, Gato. Vamos abrir por dentro, podemos fazer o comentário dele e vamos avançar, né? E aí, daqui a pouco, a gente abre para mais discussões. Tudo bem? Desculpa. Não, Marta falou o que eu estava pensando. É porque, assim, o pensamento computacional, ele não se apega a uma linguagem de programação específica, né? A ideia é você ter a lógica, você ter os fundamentos para que quando no futuro você está habilitado para se dispor a qualquer linguagem e não a uma específica, porque, como Marta falou, vai mudando, o mundo vai mudando, a digitalização vai mudando, a tecnologia vai mudando. Então, a ideia é você ter o pensamento, o raciocínio lógico, para você estar preparado para qualquer linguagem que vier. A ideia é você pegar esse pensamento e colocar na sua vida, né? Não numa linguagem específica, mas não só numa linguagem, mas em toda a ideia, a sua vida, né? Como o pensamento computacional está vinculado, no caso nós estamos falando de educação aqui, em todas as disciplinas, para que a gente possa adaptar e unificar em todas as disciplinas, para que esse pensamento computacional seja vinculado na educação ali da criança. Não a gente pensar numa linguagem específica, e sim no modo como a gente vai resolver os problemas, tanto do nosso dia a dia, como de uma linguagem de programação em si. Então, a gente vai começando primeiro com essa linha de pensamento de como resolver os nossos problemas, de como eu vou separar a abstração, utilizar aqui cores diferentes, né? Depois eu vou utilizar talvez aí depois talvez a computação desplugada, e depois vai passando para blocos, aí sim vai pensar numa linguagem, em Portugal, né? Linguagem falada, escrita, aí sim, finalmente, talvez uma linguagem, né? Não especificamente uma, mas a que for acessível na sua escola, né? Esse é meu pensamento. Obrigado. Show. O professor Charles quer fazer um comentário aí. Jadson. Eu queria só complementar, acho que assim, a pergunta do Carlos, ela é interessante também, mas isso depende muito do tempo, né, que você vai dar. Por exemplo, eu tenho um projeto com crianças que começam desde o primeiro ano, inclusive agora a gente está no primeiro ano do Fundamental 1, para trabalhar o pensamento computacional, inclusive a gente está agora começando a trabalhar do estágio 5, antes do primeiro ano. Então, depende muito de quando a gente começa. Por exemplo, com as crianças de uma escola que eu tenho projeto, elas passam os 3 primeiros anos, do primeiro ao terceiro ano, trabalhando com várias ferramentas, como Hora do Código e tal, que são mais instrucionistas, e quando vai para o 4º ano e 5º ano, a gente já começa a trabalhar com Scratch. Então, por exemplo, nas aulas de português, eles criam narrativas, e aí baseado na temática que está trabalhando com a professora, aí depois quando vai para o laboratório, ele pega aquela narrativa e constrói uma história interativa dentro do ambiente do Scratch, aí começa a fazer jogos, esse tipo de coisa, então quer dizer, já começa a trabalhar muito mais a criatividade. Dependendo do tempo que essas crianças elas forem evoluindo, aí claro que em algum momento você pode colocar uma linguagem textual e elas vão desenvolver também, só que elas trabalharam muito o raciocínio, para ter um raciocínio aguçado, e uma vez que tem um raciocínio aguçado, aí você pode colocar a linguagem de programação que você quiser, porque ela vai trabalhar em cima de sintaxe e semântica da linguagem de programação, e isso é muito mais simples do que o raciocínio. O grande problema que a gente encontra com os alunos ingressantes do ensino superior, da graduação em computação, é que a grande maioria não vem com raciocínio aguçado. E aí você tem que trabalhar realmente esse aspecto do raciocínio, da lógica, para que depois eles venham trabalhar a sintaxe. É tanto que a gente teve que inserir, faz 3 anos que a gente inseriu no curso de graduação em computação da UFRN, a gente inseriu uma disciplina de pensamento computacional para os alunos ingressantes do ensino superior. Tem tanta dificuldade que a gente começou a trabalhar a base do pensamento computacional. Para depois eles entrarem realmente na microfone, Jean. Microfone. Ela e eu, né? Dormimos. Certo? Meu Deus, uma de cada coisa para tirar. Amor, vamos começar a pizza, na volta a gente tira. Muta ela. Certo? Então aí depende muito do tempo que tem. Se você trabalha realmente o raciocínio durante um bom momento, depois você pode entrar com o que você quiser, com linguagem de programação textual e tal, sem problema nenhum para desenvolver essas competências também. Mas eu acho que tudo tem que ter o seu tempo. E eu acho que na grande maioria, aí depende muito, Carlos, por exemplo, no teu caso especificamente, da região que você estudou e tal, pode ser que tenha
um nível educacional que já seja mais avançado e que as pessoas já tenham essas competências já desenvolvidas no ensino básico, mas eu acho que na grande maioria do país, tá, na grande maioria das regiões do país, isso não são competências que são desenvolvidas, principalmente pelo fato de que os professores, como um todo, não têm essas competências, e aí eles não conseguem passar isso para os seus alunos também, tá? Então, acho que tem realmente lacunas a serem preenchidas para que a gente desenvolva esse potencial de raciocínio humano, tá? E depois a gente trabalhar outras coisas, outras ferramentas que também são mais relacionadas às tecnologias como um todo. Mas você acha interessante se houver essas condições, por exemplo, se você tem um ensino médio mais interessante e tal, e eu estou dizendo assim, não para criar um desenvolvedor, eu quero deixar claro que eu não estou querendo que as pessoas virem desenvolvedoras, eu não sou, eu gosto de programação, mas eu não sou desenvolvedor, tá? Mas estou dizendo assim, como estratégia de resolução de problemas, você aprender uma linguagem, eu acho que inclusive amplia o seu leque de coisas. Eu fiz um joguinho em JavaScript, por exemplo, de jogo da velha, que eu me deparei com problemas, por exemplo, que eu achei mais avançados, tive que pensar muito para o que fazer, como fazer, para pegar evento, fazer uma série de coisas e tal. E eu acho que para as pessoas que já tiveram bloco, tudo isso, avança o teu tipo de raciocínio, você pensa mais, você exercita mais o cérebro para tentar chegar na resolução do problema, que é criar um jogo da velha. Sim, sim. Pode ser útil, não, de novo, não para criar desenvolvedores, mas para fazer com que as pessoas tenham um raciocínio um pouco mais avançado. Elas vão ter problemas complicados para resolver, e aí, muitas vezes, vão conseguir resolver por conta da linguagem. É isso que eu estou querendo colocar. Não, com certeza. Cassi, só deixa eu fechar aqui, aí passo para você a palavra. Além do que você está dizendo, que dá um raciocínio mais aguçado para as pessoas, mas também, independente de qual seja a área de atuação dela que ela escolher, ela pode utilizar uma ferramenta dessa, por exemplo, para desenvolver soluções para a sua própria área. Eu posso, por exemplo, ser numa área de contabilidade, e se eu consigo desenvolver alguma coisa de programação e eu preciso resolver um problema e consigo fazer alguma coisa com um programa, por que não? Isso talvez seja muito mais eficaz. Uma pessoa, por exemplo, um jornalista. O jornalista ele vai fazer uma matéria sobre um determinado contexto, uma área, e aí ele pode fazer, por exemplo, um sistema que vai buscar na internet, em várias redes sociais, para que ele tenha uma base desses dados e que faça uma mineração dos dados, para que ele possa desenvolver uma matéria muito mais interessante do que ele fazer uma busca manualmente. Então, quer dizer, é exatamente isso que eu estou falando. Isso potencializa qualquer que seja a profissão, o fato de você ter um conhecimento sobre esse tipo de ferramenta e saber utilizar, né? É exatamente isso que eu estou colocando. Uma ferramenta a mais, como se fosse um Excel, como se fosse um PowerPoint, tal. Só que é mais difícil porque tem que aprender a programar, só isso. Mas são etapas, né? Cassi? Até alguém já colocou aqui no chat sobre o currículo, né? Porque assim, eu acho que a discussão está fugindo um pouquinho do foco, que tá falando do currículo. E eu trabalho com educação antes de ser professora, eu já trabalhava em escola, e quando começou a falar que ia mudar o currículo, muitas pessoas foram contra e outras a favor, e é uma coisa que vai ser muito bom quando for implantado, mas existe muita coisa que muita gente quer. Então, realmente, na hora que você conseguir dividir, essa pessoa aqui é mais da área de humanas, então ela vai ter mais foco para isso, e de repente vai ter pensamento computacional para o pessoal de humanas, levado para aquele lado que aquela pessoa precisa. Aí vamos para eu acho que seria mais o nosso foco. O que eu, como professora de inglês, posso fazer na minha turma, que eu posso trazer o pensamento computacional para ajudar a minha turma a estudar inglês. Aí, no caso, quando o professor Charles fala, eu tenho um projeto assim, e eu imagino, poxa, em tal escola que eu trabalho, eu trabalho atualmente em 5 escolas. Então, assim, em algumas dessas escolas, eu tenho certeza que a direção, coordenação, diria, vamos lá, vamos implementar alguma coisa e vai dar certo. Já tem outra escola que eu tenho certeza que ia ser uma morosidade e não ia ter. Então, assim, a gente está falando de um sistema educacional, e principalmente aproveitando que aqui tem gente de outros estados, que é totalmente, em cada canto tem uma realidade totalmente diferente. Agora, na pandemia, por exemplo, tem uma escola pública que eu estou dando aula uma vez por semana, usando o Meet. Eu estou dando aula para os meninos da escola pública, lógico, quantos por cento da turma que está lá? Pouquíssimos, porque eles usam o celular da mãe para assistir a aula. Então, assim, a gente não pode, mas devia ter isso, devia ter aquilo outro. Realidade. Eu, na graduação de língua inglesa,
quem não entra falando inglês sofre. Eu tive colegas que precisaram ir estudar, trancar as disciplinas de inglês para conseguir continuar o curso. Não é o mesmo, isso eu estou falando da mesma universidade. Do lado tem a graduação de francês. Na graduação de francês, os alunos aprendem francês, em francês básico. No inglês não é assim. Você já começa já com literatura em língua inglesa. Então, assim, a gente está falando de um país enorme, com tudo é muito diferente. Então, não dá para dizer, porque podia ser assim, mas não é assim. Não, gente, cada lugar vai ter uma realidade. Então, o que a gente pode fazer hoje, né? É quase a conversa do psicólogo. Não adianta a gente ver o que a gente não fez até agora. O que a gente vai fazer para frente? Show, Cassi. Com essa sua fala, eu vou dizer que a gente vai falar de currículo agora. A gente poder voltar para os eixos, para os trilhos do negócio. Jadson estava, antes dessa sessão de perguntas, né? Estava falando sobre o CIEB, tá? E o CIEB é o Centro de Inovação para a Educação Brasileira. E aí eu vou apresentar aqui para vocês a plataforma do CIEB, né, a página do CIEB, e logo em seguida eu vou focar no currículo, tá? E aí o que a Cassi falou, eu perguntei até qual era o estado dela, se você puder colocar no chat eu agradeço, tá? Eu quero implementar, tá? Eu quero implementar um currículo de pensamento computacional do RN, aqui de nós, né? Eu quero implementar um currículo com pensamento computacional na minha escola. O que é que eu tenho que fazer? Né? Pelo menos eu tenho que fazer o quê? Se eu estou com poucos recursos, né, a escola tem poucos recursos para ofertar, mas dá para fazer? Dá para fazer. Então, vamos apresentar aqui para vocês, tá? E aí, qualquer dúvida com relação ao CIEB, a gente vai abrir aqui, tá? Vocês vão poder perguntar, fiquem à vontade. Eu não vou estar conseguindo ver o chat agora, tá bom? Então, o Jadson e o professor vão me ajudar aí. Vocês já estão vendo a tela? Sim. Sim. Opa, parou aqui, ó. Foi para outra aba. Tá, eu voltei aqui para a página inicial. O site do CIEB é um site bem abrangente, tá? Eu vou mostrar rapidamente aqui o que ele tem. Tem muitas possibilidades para vocês checarem, estudarem, implementações de aprendizagem remota, enfim, a galera está sempre buscando melhorar essa plataforma, tá? Com a pandemia, eles colocaram mais coisas, e você pode buscar ferramentas tecnológicas digitais, itinerários formativos, enfim, tem muita coisa. O que a gente vai focar é no currículo de referência em tecnologia e computação. Então, nesse currículo de referência, ou com esse currículo de referência, a gente vai poder trabalhar várias etapas, né? Vários eixos. Então, tem um eixo de cultura digital, tem um eixo de tecnologia digital e tem um eixo de pensamento computacional. Se a gente pegar o currículo australiano, que é o currículo do ACARA, que trabalha a parte de pensamento computacional, tecnologias digitais para a educação básica, eles são muito fortes na parte de cultura digital, tem um pouco de tudo, mas eles mostram muito, eu acredito, né, quando eu li, eu vi muito forte a parte de cultura digital, né, eles desenvolvem muito isso. Tem pensamento computacional, tem tecnologia, mas eles puxam para alguma área. Já quando você pega o currículo americano, que é o CSTA, o CSTA, ele puxa mais para a parte de tecnologia digital. Francisco, mas tem pensamento computacional? Sim, tem todos os eixos, mas, fazendo relação com o CIEB, ele puxa muito também para a parte de tecnologia digital. E aí não é melhor nem é pior, tá? São as realidades de cada país. Assim como a Cassi falou agora, é a realidade do Brasil. Você vai poder trabalhar com A, B ou C, a depender da sua região, né? Ou depender da maturidade, como o Jadson colocou. Então, aqui no CIEB, a gente vai focar na parte de pensamento computacional. Eu gosto dessa plataforma, porque você pode acessar, você pode baixar em PDF, ou você pode acessar direto aqui no navegador. E a forma como eles organizaram ficou bem interessante. E agora tem até o tutorialzinho, tá? Isso é novo. Esse passo a passozinho aqui é novo. Então, tem as etapas, tá? Se você é do Fundamental 1, se você é do Fundamental 2, qual é o eixo que você quer trabalhar e qual é o conceito que você quer trabalhar. Como a gente está focando aqui em pensamento computacional, eu posso trabalhar o pensamento computacional a partir da educação infantil, aqui no CIEB, tá? Mas, Francisco, eu queria ver 5º ano. Então, beleza, você vai no 5º ano, escolhe pensamento computacional
e ver qual é o conceito que você vai trabalhar. O currículo do CIEB, pessoal, foi feito muito pelo pessoal da Sociedade Brasileira de Computação. Então, tem muito termo da computação aqui nesse currículo, mas nada que você não possa interpretar, estudar e tudo mais, tá bom? Então, se eu pegar aqui no 5º ano, ele diz assim, ó, o que é que um aluno do 5º ano deveria aprender sobre abstração? Qual é a habilidade? Ele deveria conhecer representações concretas para listas, filas e pilhas. Se eu for remeter à minha graduação, eu só vi o conceito de uma lista, de uma pilha ou de uma fila na minha graduação, tá? Talvez, sem a intencionalidade pedagógica, eu tenha visto no meu ensino básico. Mas com intencionalidade pedagógica, eu acredito que não. Tá? Já faz um certo tempo que eu concluí o ensino básico, mas eu não vi, não tenho recordação. Então, a partir do currículo que o CIEB propôs, a gente poderia trabalhar esse conceito. Tá? Desenvolver essa habilidade, desculpem. O conceito da abstração, desenvolver essa habilidadezinha aqui. Então, ele dá uma sugestão de prática que você pode fazer, que tipo de avaliação, né, o que você vai observar na criança, tá? Para definir, vamos colocar assim, que ele aprendeu isso, né? Que a gente sabe que é multifatorial. Então, tem algumas sugestões. E ele fala o nível de adoção da tecnologia, tá? A escola precisa ter muito recurso? Não, a escola não precisa ter muito recurso, tá? Nesse nívelzinho aqui, nesse gráfico dele. E o docente? Talvez o docente tenha que ter um certo conhecimento dessa habilidade que a gente está querendo desenvolver. Só que o legal é que a gente consegue relacionar com a BNCC, tá? Então, qual é a habilidade da BNCC que ele vai pegar aqui? E quais são as competências que nós estamos trabalhando? Então, você consegue ter, o legal do CIEB é porque ele consegue trabalhar junto com a BNCC. Então, é uma possibilidade, pode ser um item facilitador, você fazer a relação já do CIEB com a BNCC. Francisco, mas se eu não conheço bem o CIEB, como é que eu vou fazer essa relação com a BNCC? Você pode fazer um movimento inverso. Você pode conhecer a BNCC, tá? E chegar no CIEB e ver o que você já trabalha com a BNCC, você pode linkar aqui no currículo do CIEB. São várias formas de ver o mundo, então a gente não precisa fazer tudo da mesma forma, cada um pode desenvolver seu próprio algoritmo. O que é interessante nesse currículo, e aí que eu falo que a gente tem que tomar cuidado, e o Jadson trouxe um pouco desse cuidado que a gente está tendo na escola, lá no SEI, né, que é o parceiro aqui do curso. No SEI, a gente começou a disciplina de pensamento computacional no 6º ano. Então, um pouquinho aqui da nossa história, tá? Então, 6º ano, pensamento computacional, nós temos o CIEB, fomos estudar o CSTA, que era o currículo americano, estudamos o ACRA, o currículo australiano, e decidimos, aí, é o 1º ano, vamos devagar, tá? Vamos devagar, porque a gente precisa entender como está o nosso aluno. Precisa conhecer o nosso aluno, tá? Então, o aluno que está no 6º ano, ele veio do 5º. No 5º, ele não teve pensamento computacional. Então, vocês acham que a gente deveria começar com as habilidades do 5º ou do 6º? Podem responder, viu, pessoal? Do 5º, né? E aí do 6º, ele vai ver quando? No 7º? Vocês percebem que quando você começa a trabalhar, você começa a entender que já começa a aparecer algumas variáveis no processo. Sandra colocou aqui, ó, ele deveria começar com as habilidades do infantil. Não tá errado, não, né? Ele poderia começar do infantil. E a Daniela colocou, não tem, né, habilidades. Só que aí a gente lembra que a criança, ela tem habilidades prévias. Ele tem um conhecimento prévio. E aí a gente vai com... Francisco, mas eu acho importante também, às vezes a gente pensa também, principalmente assim, se você vai trabalhar com essas crianças, e faz, mas essas crianças sabem mexer em tudo, elas mexem no celular, meu filho bota meu celular de cabeça para baixo, faz isso. Gente, mas eles consomem muito. Para produzir, você dá um editor de texto para eles têm dificuldade.
um editor, né, para um Word lá para digitar. Então, às vezes, a gente tem que tirar isso um pouco da cabeça, né? Eles passam muito tempo no TikTok, no YouTube, né? Mas de produzir, de fazer, resolver problemas, conhecimento com aquela ferramenta, Jadson, os 500. Jadson, você me permite, a gente está muito de acordo, mas eu acho exatamente isso, né? As pessoas veem as pessoas mexendo no celular, acham que eles dominam a tecnologia que a gente chama de digital. E não é isso, as pessoas são muito usuárias. Como você mesmo falou, eu já tive experiência prática. Se você dá um Word, se você. Imagina um Excel, por exemplo. As pessoas não têm a menor ideia de como começar a mexer no Excel. Então as pessoas confundem usuário com produtor de conteúdo, que é o que eu acho que a gente deveria batalhar nas escolas. As pessoas começarem a criar conteúdo e não ficar simplesmente usando a tecnologia digital. Totalmente de acordo com o que você falou. Show, então vamos lá. O primeiro impacto chegou, né? CIEB lindão, site perfeito, dá tudo mastigadinho, e a minha primeira dúvida foi, eu vou usar as habilidades do sexto ou do quinto, tá? E aí o Gilson colocou um ponto importante, tá muito na motivação, tá? Isso faz parte do processo, né? A gente só faz quando tá motivado, ou talvez só faça quando estiver motivado. Tá? Então, assim, a gente começou pegando as habilidades prévias desses alunos, os conhecimentos, conhecendo esses alunos, e decidimos, na primeira aula, fazer uma atividade desplugada. Tá? A gente decidiu não pegar um termo específico, uma habilidade específica e já começar trabalhando. Você tem que começar buscando ter um diagnóstico do seu aluno. Tá? Você pode ter uma turma muito boa, você pode não ter uma turma muito boa no aspecto de já ter tantas habilidades relacionadas ao pensamento computacional. Então, a atividade desplugada, só para falar um pouco do termo, é você poder trabalhar situações, tá? Tecnológicas, mas sem necessariamente usar um recurso digital, sem usar um smartphone, sem usar um computador. Francisco, eu não entendi muito bem. Vamos lá. Lembram do imagem em ação? Então, eu posso usar o imagem em ação, um joguinho lá de papel, de cartinhas, tá? E os alunos trabalharem a abstração. E aí a gente pode pegar uma receita de bolo e pedir para o aluno ver se ele consegue desenvolver uma receita de bolo, botar o passo a passo. Como é que eu faço um bolo? Como é que eu decomponho um problema? Então, você pode fazer isso sem necessariamente ter que utilizar recursos digitais. E aí você começa a sentir, tá, como é que está o andamento do seu grupo, como é que está o andamento da sua turma. E a partir daí, você começa a trabalhar as habilidades que o CIEB propõe. Aos poucos, tá? Você começa a observar o que ele vai trabalhar. Por que eu falo isso? Se a gente for puramente no CIEB, ele fala aqui, ó, interpretar um algoritmo em pseudolinguagem, transpor para uma linguagem de programação visual. Já, eu comecei o curso agora, comecei o ano letivo agora, eu já vou trabalhar com Scratch, programação em bloco? Não. Você tem que ir conversando com o seu aluno, apresentando as possibilidades, talvez apresentando plataformas que trabalhem em resolução de problemas. O foco, pessoal, é resolução de problemas. O foco não é programação. Você não resolve problemas só com programação. Você resolve problema. Se você vai programar ou não, aí é outra questão. Então, essa é a visão que a gente tem muito, tá? Quando a gente passa uma atividade para um aluno nosso, a gente pergunta onde é que ele vai responder. Normalmente, como a gente tem possibilidade de recursos digitais, a gente usa mais recursos digitais. Mas se algum aluno verbalizar e quer trabalhar de forma analógica, que ele quer fazer no papel, ele vai fazer no papel. Ele vai resolver o problema? Vai resolver o problema. Então, a gente deixa ele resolver o problema no papel e, lógico, vai mostrando para ele como é que ele poderia resolver esse problema utilizando um recurso digital também. Mas o objetivo... Eu acho que também, Francisco, eu acho que talvez as pessoas estão, assim, pensando o seguinte, então eu jogo, pego esse CIEB, pego o CSTA, pego, sei lá, o K9, o Acra, e jogo no lixo, né? Não serve. Não é isso. Serve para tudo. A ideia é que a gente tenha essa visão, né, dos alunos e consiga captar elementos desses currículos, né, e montar o seu de acordo com a sua realidade, né? Não adianta. E esses currículos aqui é um cenário ideal.
talvez realmente no cenário ideal, que desde a educação infantil, fundamental, e foi crescendo, né, nessa progressiva, aí sim, a gente poderia utilizar ele. Mas a ideia Então, é essa. Daniel colocou aqui, ó. Pensei que o pensamento computacional, enquanto disciplina, iria focar as habilidades que de alguma forma já estão presentes no aluno, né? A gente vai focar, Daniel, nessas habilidades, tá? Mas eu tenho que partir do pressuposto que talvez a minha turma não tenha essas habilidades, então eu tenho que testar primeiro, eu tenho que ir checando e de uma forma que não seja tão agressiva, talvez não seja o termo mais adequado, mas não seja tão direta. Agora melhorou, tá? Se você for direto ao ponto, você pode chocar. Tá, Francisco, o Scratch é legal, é bonito, tem um gatinho, ele mia e tudo, ó. Mas talvez, para o aluno fazer o gatinho miar, ele não se sinta motivado, né? Como um colega colocou anteriormente. Então, você vai preparando o seu aluno, você vai construindo junto com ele, até nós chegarmos no momento de desenvolver as habilidades, né, que o CIEB propõe. E aí a Marta perguntou o seguinte, há uma ordem para a gente trabalhar? Não tem ordem. Tá, Marta? Não tem uma ordem. Primeiro eu vou trabalhar abstração, algoritmo, decomposição. Não tem uma ordem. O que acontece muito, tem uma colega nossa do mestrado, a Neide, que ela está fazendo um trabalho bem interessante, que é o desenvolvimento de uma avaliação diagnóstica. Então, quando ela terminar o mestrado, né, o que ela fizer vai ficar disponível, né, para o OpenCRN, e aí a gente vai ter, se tudo der certo, no próximo ano, uma avaliação diagnóstica que possa apresentar para a gente o seguinte, na minha sala de 30 alunos, o perfil, né, o conceito, desculpa, que os alunos têm uma dificuldade um pouco maior é o conceito de abstração. Aí talvez você possa atacar mais a abstração. Tranquilo, Marta? Falando de avaliação, acho legal esse ponto também, que próximo ano, né, o PISA, estava vendo, próximo ano o PISA já vai estar na prova do PISA, essa parte, né, de raciocínio lógico, de computação, pensamento computacional. Tá, então assim, a ideia da aula de hoje, do momento de hoje, né, era a gente apresentar para vocês o currículo de referência, mostrar que ele existe, ele é muito bom, tá, ele é excelente, você tem uma base fantástica aqui para trabalhar, mas você pode chegar, isso aconteceu comigo, tá, chegar no CIEB e dizer, eita, tem que ir devagar, tá? Se eu for direto para o CIEB, eu posso perder o meu aluno. Eu posso deixar de apresentar outras coisas para ele, porque eu quero que meu aluno aprenda igual está no CIEB. E aí não é assim. Pelo menos é a forma que eu penso. Tá? Vocês têm alguma pergunta até esse momento com relação ao CIEB? Fale agora ou fale daqui a pouco. Para mim tá tranquilo. Eu tenho uma pergunta. Em relação ao CIEB, não. Mas em relação ao que o Jadson falou, é pensamento computacional em matemática, né? No PISA 2021. Isso. Especificamente em matemática. Né? Isso. Oi, Laureane. Eu tenho uma pergunta. O currículo do CIEB, ele é feito por conteúdos ou ele é feito de uma forma mais generalizada? Generalizada. O foco dele é pegar habilidades e competências, tá? Da BNCC, e foi organizado, se eu tiver entendido bem sua pergunta, ele é de modo geral, e aí ele vai pegando o que acredita-se que uma criança, um aluno do 6º ano, deveria ter de abstração, decomposição, papapá. E aí foi feita a relação com a BNCC, do mesmo período, normalmente, tá? Do mesmo ano letivo, e aí ele vai fazendo as relações, com as competências gerais também. Ajudei? Ajudou sim, obrigada. Nada. Fora da cidade de São Paulo tem aqui em Natal, tá? Uma escola chamada SEI. Ela tem um currículo já, nós desenvolvemos o nosso próprio currículo para trabalhar o pensamento computacional. E aí, tomando todo esse cuidado, tá? De trabalhar, no caso, Elaine, de não ser uma matéria que venha para
assustar o nosso aluno. Eu sempre me preocupo com isso, porque a motivação, não lembro quem foi que falou aqui de motivação, tá? Mas alguém falou, isso é muito importante. Você tem um aluno que ele hoje é muito conteudista. A BNCC, ela tem uma possibilidade de nós sairmos desse modelo conteudista, né? Ela apresenta possibilidades, foi o Gilson, né? Falou da motivação. Então, ela tem possibilidade de sair desse modelo. Só que se você chega dizendo que pensamento computacional ele vai resolver todos os seus problemas, da forma como o CIEB apresenta, em um primeiro momento, isso pode ser muito impactante. Então, nós ajustamos o que o CIEB tem de excelente, tá, à nossa realidade. Ô, Francisco, vocês podem compartilhar esse currículo de vocês, não, né? Porque é da escola, né? É. Você não tem nada parecido. Não. Não, a gente gosta de nortear as pessoas, que é o que a gente vai fazer aqui, né? Não criar um currículo com vocês, porque a gente não tem tempo para isso, mas quando você enxerga a sequência didática, aí você começa a ter uns estalos, né? Começa a ter uns insights que já te norteia com relação ao currículo. A Anice fez uma pergunta aqui. Quando trabalho o tema da migração pré-histórica da Ásia para a América, costumo apresentar o mapa mundi para meus alunos e peço para eles elaborarem hipóteses de como chegaram os primeiros seres humanos. Beleza. Isso é pensamento computacional? A forma como eles chegaram, sim, porque você vai desenvolver algoritmos de como eles chegaram, né? Nesse algoritmo, eu posso dizer que o aluno, ele usa um algoritmo dizendo que o cara veio a nado. Estou viajando aqui na maionese, tá? Dessa área. Francisco, mas uma coisa importante também é que, por exemplo, isso aí dá para você trabalhar pensamento computacional. Talvez você esteja trabalhando indiretamente, né? Mas para você trabalhar diretamente, você precisa deixar claro, que fique claro para você e para o seu aluno, como esses conceitos estão sendo trabalhados. E aí sim você consegue fazer essa interdisciplinaridade, de você usar a geografia e o pensamento computacional juntos, né? É o que... Trabalhar por si só a atividade, por mais que ela tenha indiretamente, né? A gente precisa dizer o caminho para a gente focar naqueles pilares que a gente já citou antes. É o que a gente chama de intencionalidade pedagógica, tá? Isso, fazer isso com a intenção de estar fazendo aquilo. E aí, esse momento que nós estamos tendo agora e os próximos, é justamente para você refletir sobre, será que eu já estou fazendo isso? Todos vocês já estão fazendo, e faz tempo, tá? Só que, como é que eu posso potencializar isso que eu já estou fazendo? Tá? Então, eu posso pegar a Anice, que já está fazendo no Mapa Mundi, e aí a Anice vai fazer agora ele vai querer que os alunos montem uma rota, tá? E essa rota vai ter a descrição de uma forma mais bem elaborada, pode ser escrita, ou possa ser de forma visual, né, usando alguma ferramenta, mas você já está trabalhando nisso. Isso, estou tentando entender como seria a aplicação do pensamento computacional desplugado em humanas. Esse exemplo que você trouxe, Nícia, a gente fez um trabalho com um professor de História do SEI, o professor Andrei Fernandes, ele gosta muito desses modelos de interação da área de humanas com a área tecnológica, a gente troca uma bola bem legal. E aí ele fez ele fez uma aula, onde lá na escola tem um mapa mundi enorme, os alunos andam em cima do mapa mundi, tá? E aí a gente fez com robótica educacional. Os alunos tinham que montar as caravelas, tinham que fazer a parte do maker, né, de construir suas próprias caravelas, como era o formato das caravelas da época. E aí eles iam fazendo toda a produção, iam traçando as rotas também, tá? E iam, me desculpe se eu estiver falando do momento histórico de forma errada, mas eram 6 rotas, eu acredito, lá na matéria que o professor estava trabalhando. E aí o aluno ia desenvolvendo um algoritmo para chegar naquele determinado local. Aí tinha o Cabo das Tormentas, que virou o Cabo da Boa Esperança. Então o aluno ia desenvolvendo todos esses conhecimentos da história, tá? Relatando esses acontecimentos históricos a partir de um protótipo, né, de uma caravela, que era um robô que ele caracterizou. Então tem várias áreas trabalhando juntas aí. Do curso, acho que lá mais para o final, acredito que a gente vai ter um módulo que a gente vai conseguir pensar nessa nossa, como é que eu posso dizer, meu Deus? No nosso dia a dia, né, no nosso dar aula, avaliar isso e pensar realmente
passar desse curso, vocês vão perceber que vocês vão estar muito mais maduros quando se tratar do tema. Como já tem muita gente aqui comentando que agora já consegue enxergar, né, o pensamento computacional na sua aula. Então, Oi, assim... Fernando. Opa, desculpa, Jato, pensei que você tinha acabado. Não, mas é basicamente isso, né, para a gente ir amadurecendo, né, o conceito, como funciona, e aí, agora, nesse momento, fica difícil a gente dizer assim, a gente consegue até falar, a gente consegue usar pensamento computacional, alguém fez aí, cidadania, não sei o que, a gente consegue dizer, mas vamos esperar essa ideia amadurecer, que aí quando chegar no tempo que vocês irem visualizando, vocês vão ver que vai ficar muito, 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 muito mais fácil, né, da gente fazer essa junção, essa interdisciplinaridade. Tá? Oi, Fernanda. Oi, assim, eu vi com vocês, né, os 4 pilares do pensamento computacional. Mas, assim, se a gente estudar alguns autores de outros lugares, a gente vê que existem outros autores que dizem esses pilares de outras formas. No caso, o Brasil, o CIE escolheu fazer dessa forma. Como é que... Isso fica meio confuso para mim. Porque, por exemplo, eu já estudei uma coisa sobre Linda Manila, que ela vai falar que o pensamento computacional em 9 pilares. Não sei se vocês já viram isso. Alguma coisinha. Tem uns que tem até 12. 12, eu sei, eu disse 14, parece, né? Sim, é porque tem alguns currículos que a gente encontra aí que eles não são especificamente de pensamento computacional, eles são de ciências da computação, né? Então já é outro termo, assim, já trabalha... A diferença é essa. Por exemplo, o CSTA é Computer Science, né? Ciência da computação, né? Então tem essa diferençazinha aí. Trabalha com pensamento computacional, mas não é só pensamento computacional. Mas, assim, eu desconheço quando se trata porque, assim, pensamento computacional especificamente de aparecer outro pilar além desses 4. Eu vejo mais nessa outra forma que eu estou falando. Por exemplo, eu já vi 2 uma se chama até Linda Manila, dividir em 9 pilares. E, assim, eu achei bem prático para a gente que trabalha a questão interdisciplinar, que trabalha em escola mesmo, e tentar colocar em prática com os meninos menores esses pilares, porque, assim, seriam coisas bem mais para a nossa realidade. Lá no nosso grupo, para a gente dar uma olhada. Posso vir. No próximo encontro eu trago para vocês. Show, Fernanda. Por exemplo, eu sei alguns de cor. Seria coleta de dados, análise de dados, representação de dados, aí entra abstração, entra simulação, paralelismo, automação, algoritmo, falta um que eu esqueci. Passei em algum aí, mas seria mais ou menos isso. E aí, por que eu estou falando isso? Porque quando a gente começa a desmembrar isso na escola, a gente consegue ver que muitas ações a gente já pratica. Que se a gente botasse uma intencionalidade maior, de repente a gente conseguiria muito mais fácil adaptar em outras disciplinas. Não sei, é um que eu tenho. Exato, Fernanda. Isso que você falou faz total sentido, tá? Com relação a essas habilidades que você citou, por exemplo, o paralelismo, ele existe dentro do Scratch. Existe paralelismo dentro do Scratch, tá? Francisco, o que é paralelismo, né? Coisas serem executadas em paralelo, tá? Eu vou falar aqui a grosso modo, tá bom? Não vou fazer uma definição formal da coisa. Mas tudo está encadeado, ou tudo pode estar encadeado, tá? Então, eu teria que não conhecer essa literatura aí, posso ler também para a gente ter uma conclusão mais clara. Se vocês me permitem, eu estou lendo um documento agora, já que ela falou, peguei da internet, e está dizendo aí, coloca automação também como um dos pilares. Eles colocam automação. Eles colocam abstração, análise e automação. Agora, quem está falando, por favor, a pessoa? Fernanda. Então, Fernanda, não sei se é o mesmo documento, é do TISE?
Isso, ele também menciona, mas tem artigos da Manila e tem um outro autor que agora não vou falar o nome. Mas quando você fala eu posso trazer. Quando você fala esse 14, não sei se você leu no documento, esse 14, ele está entre colchete? Não, o que eu acho, galera, que do assim, 9 eixos do pensamento computacional que foi pra gente, o vamos 14, fazer o seguinte, eu já vi em algum lugar por aí. Vamos fazer o seguinte, como a gente está próximo de acabar o horário, vamos colocar essa discussão aí lá no nosso grupo do WhatsApp, porque a gente aprofunda ela, quando for sexta-feira, se vocês sentirem necessidade, a gente arrocha nessa discussão. Pode ser? Ok. Só para a gente não desvirtuar muito do... Porque, assim, a literatura é imensa, a literatura é muito rica, e aí a gente eu vou aprender bastante com essa literatura também, tá? E aí a gente vai acrescentando dentro do possível, só para a gente não sair muito do eixo mesmo do pensamento computacional, mas a gente volta a essa discussão, tá bom? A gente começa a próxima aula com essa discussão, vocês gerem um debate lá no grupo, para a gente ir aprendendo mais coisas. O Gilson, ele colocou o seguinte, cadê o Gilson? Cadê? Não foi o Gilson. Teve uma pessoa que perguntou aqui sobre se há uma diferença do pensamento computacional na rede pública ou na rede privada, tá? O pensamento computacional, ele vai ser o pensamento computacional em qualquer lugar, tá? O que vai mudar são os recursos disponíveis, tá? Se você na escola privada tiver mais recursos digitais para explorar, fantástico. Na escola pública talvez a gente não tenha. Na primeira formação presencial do PNCRN, aqui em Natal, nós tínhamos vários professores da rede pública e várias escolas não tinham computadores. E aí você teria que desenvolver esses conceitos ou habilidades de pensamento computacional, normalmente de forma desplugada, inicialmente. Tá? Iniciaria de forma desplugada e a gente ia buscando estratégias, ou a escola ia buscando estratégias, recursos, né, que a gente sabe que é um processo um pouco mais moroso, para ir sair do analógico, né, do desplugado, para ir para o digital também. Para a pergunta do Paulo. Isso a gente já respondeu. Então, o Gilson colocou aqui que o pensamento computacional é só um termo mesmo. Então, assim, galera, a Andressa colocou aqui de forma mais simples, o pensamento computacional é para a gente resolver problemas, tá? A gente tem que focar nessa questão de como é que eu, professor, eu vou construir minhas sequências didáticas, como é que eu vou montar meus planos de aula, de forma que eu possa adicionar o pensamento computacional. Porque aqui tem professores de todas as áreas. Então, é uma questão que a gente colocou, que nós vamos fazer junto com vocês, e nós acreditamos que isso seja muito importante. A gente vai ter pouco tempo agora, tá? Mas a gente vai tentar refletir um pouco sobre isso, e na próxima aula a gente vai iniciar com essa questão de desenvolver uma sequência didática. Tá? A gente tem que desenvolver, nós acreditamos que vocês têm que fazer mesmo, colocar a mão na massa para que vocês vejam a coisa acontecendo. E aí nós vamos fazer esse documento de forma colaborativa, tá? A gente vai trabalhar com o Google Docs, e aí no Google Docs vocês vão começar a fazer, e a gente vai ajudando, vocês vão dando sugestões, aí a gente vai pontuando várias coisas, e a gente vai conseguindo se ajudar. Então, se eu for pensar numa sequência didática, a primeira coisa que eu vou ter que escolher é o ano que eu atuo, né? Então, se eu for escolher aqui 6º ano, eixo pensamento computacional, eu posso ir por essa linha e começar pelo CIEB. Como eu já falei para vocês, esse movimento, para mim, Francisco, tem uma certa dificuldade em enxergar dessa forma. Pegar um conceito do pensamento computacional, observar essa habilidade e produzir minha sequência didática. Talvez algum colega já esteja enxergando como trabalhar isso aqui. Tá? Já observou qual é o conteúdo, qual o assunto, né, que ele vai conseguir trabalhar essa habilidade de algoritmos no pensamento computacional. Eu prefiro fazer o movimento inverso, eu prefiro pegar a minha disciplina, tá? Quando eu estou com outros colegas, geografia, história, português, matemática, e a partir disso eu observar onde eu posso estar fazendo o meu trabalho, como é que eu posso estar desenvolvendo, potencializando aquele conceito de uma melhor forma. Tá? Mas não é regra,
tá? São formas de fazer, beleza? Então, aqui, ó, eu vou sempre conseguir observar que é uma habilidade de matemática do 6º ano. Então, construir um algoritmo em linguagem natural e representá-lo por um fluxograma. Opa, fluxograma. Um fluxograma, galera, eu consigo fazer no papel? Sim. Sim, consigo fazer no papel. Então, eu posso considerar que eu posso fazer essa atividade de forma desplugada? Sim. Né? Não preciso necessariamente de um recurso digital. Então, vocês vão conseguir, em grande parte, na minha percepção, em grande parte, fazer a mesma atividade de forma analógica ou de forma digital. Lógico, de forma digital você pode ter ganhos, e talvez a forma analógica não te dê, mas você pode desenvolver isso. Então, se eu fosse trabalhar fluxograma com meus alunos, eu prefiro, Francisco, começar totalmente no papel, mesmo quando os meus alunos têm recursos digitais. Por quê? Para ele refletir sobre aquela situação, refletir sobre aquele desenho que ele está fazendo, para ele observar, tá? Se fosse um aluno do Fundamental 1, talvez eu estivesse ajudando esse aluno a desenvolver coordenação motora fina, não sei, tá? Ele está tendo mais resiliência, está tendo mais paciência em fazer, porque de forma digital, o trabalho com pares, Sandra, é outra possibilidade, tá? Se for na forma digital, os símbolos, né, do fluxograma, eles já vêm prontos. É só ele arrastar. E não tem demérito nisso, não tem problema nisso. Só que você pode, no analógico, estar desenvolvendo outras coisas, que nem sempre no digital você pode estar fazendo bem. Então, será que a ferramenta é colaborativa? Será que existe ferramenta para fluxograma de forma colaborativa? Ah, Francisco, existe, eu conheço várias. Então, isso já facilita você trabalhar fluxograma de uma forma digital, trabalho em equipe, trabalho por pares, como a Sandra colocou. Então, a gente tem que observar isso. A Sandra colocou de novo, construção mão na massa, a gente aprende mais. Então, você pode ir desenvolvendo essas habilidades de resolução de problemas nos alunos, iniciando de forma analógica. Eu acredito muito nesse modelo. E não é certo nem errado, é a forma como eu faço. E somente 2 ou 3 aulas depois é que eu vou para o modelo digital. É a minha forma de ver o mundo. Vocês podem ver de formas diferentes. E aí eu vou construindo as minhas sequências didáticas. Eu tenho que observar em qual cenário meu aluno vai potencializar mais aquela habilidade, vai desenvolver melhor aquele conceito. Deus te deu uma ideia aqui, ó. Trabalho fluxograma no Word, no 6º ano. Nunca tinha parado para pensar dessa forma. Então, cada um de vocês vai pegar o mesmo assunto e vai dar sugestões bem diferentes. Eu estou sendo um pouco repetitivo, pessoal, mas meu objetivo é tentar deixar claro que não é porque o currículo ele sugere algumas coisas que necessariamente, em um primeiro momento, eu tenha que desenvolver todas essas habilidades. A minha principal preocupação é como é que o meu aluno vai receber isso. Alguma pergunta, alguma dúvida? Não? Então bora. No currículo aqui eu estou observando que eles até falam, cria algoritmos com desvios condicionais utilizando uma linguagem de programação visual. Então, como se você usasse o Scratch e colocasse o C, né? Mas o meu aluno ele não sabe nem o que é um desvio condicional ainda. Não, e por isso que eu estou chamando a atenção para isso, porque é a linguagem que eles usam no CIEB, né? Então, talvez o CIEB se baseie em escola de ensino médio de São Paulo, eu não sei. Como é que foi desenvolvido? É isso? Se desenvolve em alguma região específica? Como é que foi pensado? Nós temos aqui uma colega no grupo que falou sobre o CIEB, que participa de um grupo sobre o CIEB, mas eu acho que o professor Charles quer comentar. Fica à vontade, professor. O que eu queria dizer em relação a, por exemplo, o conteúdo, né? Quando você chega, por exemplo, vamos trabalhar variáveis, vamos trabalhar condicionais, vamos trabalhar repetição. São vários conteúdos que fazem parte da base do processo de pensamento computacional e de programação, mas que não necessariamente a gente precisa vir com conteúdo para dizer para o aluno, agora a gente vai trabalhar estrutura condicional, e você vai aprender isso aqui. A gente pode trabalhar
como isso funciona, independente de ser um conteúdo ou outro, contextualiza, e aí ele entende o algoritmo que está por trás daquele negócio. Com o passar do tempo, ele vai testando, vai experimentando, e vai entendendo como as coisas funcionam. E depois aí você pode chegar com o conteúdo e dizer, olha, a teoria, isso aqui corresponde a esse conteúdo aqui na teoria. Mas ele já entendeu o algoritmo, é totalmente diferente. Por exemplo, a gente vai ensinar matemática, ou vai ensinar o português, e sempre a gente chega com o quê? Com conteúdo, matemática, por exemplo, chega com equação do segundo grau, e aí vamos trabalhar a equação do segundo grau, e o aluno não tem a mínima ideia de para que serve isso. Não seria muito mais interessante ir lá para o ginásio e começar a jogar bola com ele, e depois dizer, olha, essa bola que você está chutando aqui é um projétil que faz uma parábola. Cada vez que você chuta a bola, vai ser uma parábola. E agora vamos analisar essa parábola, e aí a gente vai depois fazer o gráfico da parábola, e entende como é que essas coisas funcionam, e depois chega com a teoria, com a álgebra, para dizer, a parábola ela funciona baseada nesse modelo algébrico. Então, quer dizer, fica muito mais claro para o aluno quando ele entende o funcionamento das coisas, porque a gente tem uma geração atual que é baseada em prática. Então, ela precisa entender como é que a sua funciona, para que depois você veja com a teoria, com aquele negócio de conteúdo. Só que o problema é que o modelo atual da educação, a gente chega com conteúdo, e o aluno não tem a mínima ideia de para que isso serve e não se motiva para aprender. Então, ao invés de chegar com estrutura condicional, com repetição, com variável, com não sei o quê, vamos fazer as coisas acontecerem. Depois que ele souber como as coisas funcionam, aí você pode chegar com conteúdo e dizer, olha, isso aqui corresponde a isso na teoria. Então, acho que é muito mais interessante a gente eliminar essa ideia de conteudismo e trabalhar a prática. Quando ele entender o algoritmo dessas coisas todas, fica muito mais fácil para ele saber o que é aquilo na teoria. Ô Charles, isso é meio a lógica do cientista, né? Ele faz pesquisa, faz hipótese e tal, depois ele chega a uma teoria e ele publica e formaliza aquilo que ele pesquisou na prática, né? Sim. É um modelo muito mais claro para o cérebro humano, para o cérebro ir evoluindo e se adaptando, entendendo como aquela coisa ela se contextualiza, como funciona e tal. E aí depois você tem uma teoria que vem por cima e diz, isso aqui funciona dessa forma e a gente formaliza. Mas se a gente chegar com o formalismo e depois vir com a prática, por exemplo, a colega que falou agora há pouco, o curso de inglês que você tem que chegar já sabendo inglês. Mas como é que você, por exemplo, para o aprendizado de uma língua estrangeira, uma criança, quando ela aprende uma língua, ela faz o quê? Ela começa a falar e depois de muito tempo que ela vai ver como é a semântica e a sintaxe daquela linguagem, ou ela começa vendo qual é a sintaxe e a semântica para depois aprender a falar. Então, quer dizer, a gente está um modelo educacional que é totalmente o contrário daquilo que o cérebro humano precisa. Tem que inverter. Tem que praticar primeiro e depois teorizar. Fica muito mais fácil você entender a teoria quando você pratica. E aí, quando a gente vem com a teoria que a gente não tem a mínima ideia de como é que funciona, aí quer que as pessoas aprendam. É muito difícil. Não, eu também concordo, eu acho isso. É por aí mesmo. Então é isso, galera. Muito bom encontro dos dois. Beleza, Sandra. Tá, vou falar mais baixo. Daqui a pouco eu coloco o link, tá? Desculpa aí, pessoal, tava cochichando aqui, porque a minha menina tá querendo dormir, eu tô fazendo barulho. Então, retomando aqui, esse momento de hoje foi mais teórico, a gente discutiu também e tal, pode falar, Ana. Na próxima aula, a gente já vai começar com o Google Docs, tá? E a partir desse Docs, a gente já vai começar a construir, nós vamos mostrar uma sequência didática. O pronto é muito complicado falar em pronto, tá? Porque sempre pode ser melhorado. Mas a gente vai mostrar uma sequência didática que a gente já utilizou, tá? E aí, colocando o pensamento computacional, em seguida a gente vai fazer com vocês, nós vamos fazer juntos, né, uma sequência didática associando CIEB, BNCC e tudo mais. Oi, Ana. Boa noite, gente. Eu sou professora de matemática do estado do Rio Grande do Norte, e o que o professor Charles disse, eu concordo plenamente com ele. Eu gosto muito de utilizar essa forma de ensino. Uma vez eu trouxe uma loja para a sala de aula. Eu não pude levar roupas porque eu não tinha o suficiente, mas eu levei muitos modelitos e todos eles com preços, com porcentagem. E eu gosto muito de trabalhar porque eles mesmos se interessam de colocar os valores, a porcentagem. E é isso que está faltando em sala de aula, é você levar a prática, a vida deles para dentro da sala, para que eles possam ter uma consciência daquele assunto que ele vai utilizar. Por isso que eu
Eu sou muito a favor do que Charles está dizendo. É isso que eu gosto de trabalhar, é assim. Você levar a vida deles lá fora, fora de sala de aula, para dentro da escola. Eu gosto de trabalhar assim. E obrigada. Nada. E aí, galera, temos 4 minutos, a gente vai encerrar no horário. Mais algumas colocações, algumas perguntas, alguma curiosidade? Não, então, aquilo que eu falei, se alguém souber do currículo do CIEB, eu sei que muita gente participou, mas assim, em que foi baseado para desenvolver esse tipo de linguagem, em que tipo de aluno eles pensaram, acho que a pergunta é essa, em que tipo de aluno eles pensaram para desenvolver essas competências e habilidades, esse currículo que eles fizeram. Porque acho que ele deve ter como base uma média, um aluno médio, alguma coisa assim, não é? Francamente, eu não consigo opinar sobre isso, tá? Eu acredito muito no CIEB e no modelo que ele criou. As referências são as internacionais, tá? A gente não criou o primeiro, então a gente checa o que a galera fez de melhor lá fora e traz pra gente. E eu acredito que tem fundamento que eles querem fazer. Mas nós temos que entender se o nosso grupo de alunos ele está no momento para começar dessa forma. Não é que o currículo está errado, o currículo está certo. Agora nós temos que esperar uma geração para poder viver todo o currículo com calma. Então, se nós começarmos hoje, né, se nós começarmos em 2021, melhor dizendo, lá no primeiro aninho, que nem o professor Charles já tem nos projetos dele, aí você consegue enxergar com mais facilidade. Como nós, grupo, de modo geral, estamos começando agora, então a gente vai ter que esperar um tempo para colher esses frutos. Oi, Marta. Fazer só um comentário rápido. Meu conhecimento é básico, mas eu tenho estudado e buscado muito o currículo do CIEB. Então, é algo que eu achei riquíssimo. E quando vocês trouxeram aqui, aí eu fiquei encantada, que eu falei assim, poxa, com um pouco que eu estou buscando, então eu fui realmente na fonte buscar algo bacana. E a gente não tem como dizer que um currículo foi pensado em um aluno específico. Nosso Brasil é imenso, a diversidade é absurda, da escola que não tem nada, nem uma água numa torneira, para uma que é extremamente preparada, independente de pública ou privada. Então, não há como a gente pensar nisso, e eu concordo com você, a gente vai ver o resultado disso nas gerações para frente. Eu acho que a grande questão é a gente conseguir pegar dele e adaptar, e conseguir colocar ali a nossa metodologia, de que maneira, foi o que você falou várias vezes, não é o certo nem errado, mas é o jeito que eu faço. Então, a gente tem que buscar aí entender. E algumas das questões que eu me batia muito, como fazer isso, como seguir, hoje já ficou muito claro, porque eu acredito também nesse movimento de trazer a prática antes, o conceito depois, de produzir, de repente trazer um desafio nessa construção, ele chegar ao conceito que eu quero e a partir daí eu consigo dar nome. Então eu acho que é esse o caminho mesmo da gente, é um material denso, depende de muito estudo e muita leitura para a gente começar a perder o temor dele, pelo menos para mim foi assim, né? E é isso, eu acho que a gente saber que não vai ter uma regra geral, né? A diversidade é imensa. Show de bola, Marta. Eu gostei muito das suas palavras e generalizar é muito complicado, tá, pessoal? Nós estamos em época de personalização do ensino, então cada um vai aprender de uma forma. Então, se a gente buscar um padrão, nesse caso, para o nosso aluno, a gente pode estar, não sei, talvez invertendo o percurso. Eu acho que Gilson queria fazer alguma pergunta, depois o Denis, e aí a gente encerra. Não tinha pergunta não, obrigado. Eu apenas liguei o microfone sem querer, desculpa. Tranquilo, Gilson, sem problema. Bora, Denis? Marta falou quase tudo que eu ia falar, mas é o seguinte, Francisco falou aí uma coisa que é bem interessante, é pertinente, que é o seguinte, sobre a questão do currículo do CIEB, né? Não é que a gente vai seguir a risca ali, eles fizeram uma coisa geral, com certeza eles não fizeram em cima de um aluno específico, creio eu, pelo que eu já tenho visto do CIEB, mas é o seguinte, a gente tem que fazer em sala de aula um diagnóstico prévio para a gente ver ali o que a gente pode pegar do currículo
né, do CIEB e aplicar nela, porque cada sala vai diferenciar uma da outra, né? Eu creio que seja isso, resumindo. A gente fazer um diagnóstico prévio e depois do resultado daquele diagnóstico a gente vê o que é que a gente pode pegar do currículo do CIEB. Né, porque a gente é muito descansado, a gente quer pegar as coisas tudo preparadas, tudo prontas, e não é assim, porque, como eu havia dito, né, salas diferentes, alunos, pensamentos diferentes. Obrigado. Beleza, Denis. Então, falamos sobre os conceitos de pensamento computacional, estão aí postos, tá? A gente não vai trabalhar diretamente os conceitos, a gente trabalha, como o professor Charles falou, de maneira contextualizada. Temos um currículo muito bom de referência, não podemos ficar presos à forma como foi colocado, assim como a gente tem liberdade para trabalhar na BNCC, a gente deve ter liberdade, pode ter liberdade para trabalhar com o CIEB, tá? E iniciar, tá? A gente vai começar aí sexta-feira, tá? Sei que sexta-feira é puxado, né, perto do final de semana e tal, mas espero que vocês apareçam, a gente vai tentar ser bem prático, vamos discutir também, que faz parte do processo, quanto mais diferente a gente pensa, mais a gente aprende. Então, sexta-feira espero vocês, a gente vai criar uma sequência didática e vamos começar a tirar esse negócio só da nossa cabeça, beleza? Então, boa noite a todos e até sexta-feira. Boa noite, pessoal. Até sexta. Boa noite, pessoal. Até sexta. Boa noite, pessoal. Até sexta-feira. Valeu, professor. Esse